Oi, gente, bem-vindos a mais um Fab Talks. E hoje vou dizer que eu tô honrada aqui de entrevistar o meu professor. É que é chique que eu tenho um professor famoso, gente. Luiz Felipe Pondé está aqui para falar de amor, não de vida pessoal. É isso aí. Amor como Amor ideia. como ideia, filosofar sobre o É isso amor. aí. Eu tô bem interessada nesse papo, acho que vai ser bem legal. Obrigado pelo convite, Fabi. Quero muito te agradecer, é uma honra ter você aqui. E tô assim, tô tensa, né, de te Não, entrevistar. não precisa ficar tensa. Tô brincando. É. Mas, gente, curiosidade, assim, ele é um professor muito bom, sério. Eu gostava muito das Obrigado. matérias que eu tinha com você, era sempre muito interessante. Eu ficava, assim, vidrada, Seu realmente. irmão também foi meu Meu aluno. irmão também. Não, é muito legal, a aula dele é surreal. Bom, dispensa apresentações, mas eu vou falar, porque pode ser que uma ou outra pessoa desavisada não saiba quem é. Você é filósofo, escritor, professor da FAAP, que é onde eu me formei, colunista da Folha e diretor do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC de São Paulo. É isso, Isso né? aí. E é casado, apaixonado? Sim. Olha ele tenso, vai começar Ah, assim esse vai papo? começar com perguntas pessoais. Tô brincando, é só pra dar aquela assustadinha, Uma, sabe? uma pimentada na conversa, né? Só pra você ficar um pouco Imagina, desconfortável. você chega e pergunta para um cara casado: você é casado, apaixonado? É claro que sim. Tem que falar que sim, né? Por curiosidade, quantos anos você é casado? Nós estamos em 2023. Aham. Em agosto, 42. 42 anos. Eu era moleque e ela também. Que A gente se demais. conheceu no kibbutz, em Israel. No kibbutz. É, Não acredito. história. Que demais, gente. Cresceram juntos, amadureceram juntos. Basicamente isso. Bom, É isso meu aí. sonho, vou chegar lá. Ontem eu fiz 12 anos de casada. Parabéns. Então, minha referência tá aí. Adoro histórias assim. Mas conta um pouco, assim, acho que muita gente pode não saber que você era médico e largou a medicina, é isso? Para Eu, se f- tornar eu filósofo? fiz 5 anos de medicina, Uhum. tranquei a faculdade, tava, quando eu comecei o dia a dia de hospital, essas coisas, eu comecei a achar que eu não ia gostar disso. Eu fazia uma projeção minha no futuro, né? E não gostava muito dos papos com os colegas. E eu gostava de biologia, por isso eu fui para medicina e também porque meu pai era médico, minha irmã é médica, meu avô era médico, Ah, entendi. primos médicos, todo mundo na família era médico. Aquela expectativa familiar. Então eu fui para lá, mas eu gostava muito de humanas. E aí eu fiquei 1 ano e meio, 2 anos fazendo teatro, né? Basicamente perdido, né? De saco cheio. Já tinha um filho, Ah, você já tinha um já tinha um filho. filho. E aí eu fui amadurecendo a ideia, eu estudava psicanálise, comecei no segundo ano de medicina, e aí me veio a ideia de radicalizar e fazer filosofia. E deu certo. Que Fiz a carreira loucura. inteira, nunca mais voltei para medicina e não me arrependo. Mas por curiosidade, quando você estava fazendo medicina, tinha alguma área que você gostava mais, assim? Olha, quando eu entrei, tinha estudado na escola, eu era apaixonado por genética, Hum, né? Então, e quando eu fiz a disciplina genética, brochei, porque não tinha cura para nada, como até hoje é é. muito difícil. E aí, quando eu comecei a estudar psicanálise, então eu pensava em ser psicanalista ou psiquiatra. Mas a prática, a maior experiência clínica que eu tive foi em gineco-obstetrícia. É É, mesmo? fiz muito parto. Gente, não acredito. Nunca É, imaginei. Mas você isso aí. gostava? Gostava de conversar com as pacientes. Todo gineco é meio psiquiatra, né? É, isso é Tem que verdade. ser meio assim, né? É verdade. Mas a minha ideia de que eu ia ser psicanalista, continuava com a ideia, apesar da mais prática em gineco-obstetrícia, eu continuava com a ideia que eu ia fazer psicanálise, porque é meio humanas, não sei o quê. Você Como chegou se... a exercer como psicanalista? Não, eu estudei psicanálise 10 anos, eu atendi pacientes na faculdade, na disciplina de psicologia médica e psiquiatria, né? Entendi. E como se fala nos Estados Unidos, a definição de psiquiatra é médico judeu que tem medo de sangue. Maravilhoso. Muito bom, sério. Mas aí você não chegou a usar ter essa profissão em nenhum momento, Não, assim? não. Não, porque quando eu comecei a estudar filosofia, eu ainda ia estudar psicanálise muito tempo,
eu comecei a gostar muito da teoria do Freud como filósofo, coisa que ele não era Uhum. médico, mas a visão dele de ser humano, o modelo dele de natureza humana, de vida psíquica. E aí eu fui percebendo também, com a experiência que eu tinha tido em atendimento na faculdade, que eu não ia ter paciência para ser psicanalista. Entendi. E é Você ia uma querer falar mais do que o Não, não, paciente. não, eu Não, tô ia querer brincando. mandar o paciente, antes de tudo, tentar lavar uma roupa do tanque, para ver se resolvia o problema. E isso não é a abordagem Não, com correta para um certeza não. então, eu percebi isso ainda bem. Você acha que tem muito mimimi, assim, nas pessoas? Ah, acho que sim, não necessariamente quem vai a consultório, claro que tem sofrimentos muito graves, mas assim, eu acho que em geral, no plano social, assim, tem mimimi. Mimimi no sentido de que o que essa expressão boba diz "lavar roupa no tanque" quer dizer? Às vezes quando você tem uma vida material muito segura, não significa que você não possa ser psicótico, deprimido, o que for. Mas uma pessoa, digamos, basicamente normal, seja lá isso que for, ela pode ficar mal acostumada, entendeu? Uhum, Então, por exemplo, ela acha que todos os problemas que ela tem é o centro do mundo, uhum. né? Ela acha que as pessoas à sua volta devem estar muito preocupadas com elas, né? E aí, se você descer no extrato social, isso não quer dizer que pessoas de extrato social mais vulnerável também não tenham problemas psíquicos, mas eu vou dar uma ideia para você. Por exemplo, quando você fala países que têm PIB mais alto, isso aqui é um estudo de uma psicóloga americana chamada Jean Twenge, viva em atividade. Países ou grupos, por exemplo, São Paulo, que tem o melhor PIB do Brasil, ou países que têm um PIB alto, que não é o caso do Brasil, em geral, eh, os jovens ficam mais tempo em casa, adiam decisões, né? Tem mais dificuldade de diminuir o padrão de vida, portanto, ficam em casa. Uhum. Tem dificuldade de manter relacionamentos mais longos, né? Adiam decisão de ter filhos, o que os americanos chamam de slow life strategies, né? Uma estratégia de vida lenta. Uhum. Quando você desce na pirâmide, sai mais cedo de casa, já estão acostumados com o padrão de vida mais baixo, porque quando você tem um padrão de vida alto e sai de casa, você pode ter uma redução do padrão de vida. Claro, você é mais Claro. jovem, é óbvio. Quando você já tem um padrão de vida mais baixo, está acostumado a ter padrão de vida mais baixo. Tem filho mais rápido, porque basicamente hoje meninas que têm filho rápido são ou muito religiosas ou mais pobres, né? Uhum. E, portanto, casam mais rápido, não necessariamente ficam casados. E isso se chama Fast Life Strategies. Quer Uhum. dizer, esse grupo social tende socialmente a ter menos mimimi, em geral, Entendi. né. Tem Mas mais tem mais problema para se preocupar, e exatamente, o aí tal não do fica tanque. inventando problema É na o tal do cabeça. tanque, É, né. Mas é claro que todo mundo pode ter problema psicológico, tem depressão em classes sociais mais baixas. com É certeza. evidente que tem menos atendimento, menos atenção. Agora vem cá, quando você decidiu se dedicar à filosofia, só voltando um pouquinho para você, Uhum. antes da gente começar a falar do assunto principal de hoje. Eh, Primeiro, você começou a estudar claramente tudo que você fez, todas as suas decisões, vão baseadas em muito estudo, né. Sim. Então, medicina, psicanálise, depois filosofia. E aí você já viu de cara que você gostou e você imaginou que você ia se tornar um filósofo renomado, assim? Não, não Porque imaginei. não é uma coisa tão óbvia, né, de você imaginar uma carreira de sucesso indo pra filosofia, assim. Isso depende de um conjunto de situações, né, depende do momento histórico do país, né. Uhum, Ah, depende também, eu acho que tem um elemento no meu processo que, assim, a medicina, no final das contas, serviu para alguma coisa, entre aspas, que é uma percepção das coisas um pouco mais concreta, uhum. objetiva. Eu lembro quando eu entrei na faculdade de filosofia, eu pensava: "Mas esse povo aqui viaja na maionese, o povo de humanas", né, viaja na maionese. Inventa a sociedade que não existe, ser humano que não existe. E agora, uma coisa, acho que tem 2 fatores aí. Quando eu estava, sei lá, no segundo ano da filosofia, eu lia muito um colunista da Folha, depois virou Estadão,
chamado Paulo Francis, né? Uhum. Teu pai seguramente sabe quem é. Paulo Francis. Ele era muito famoso e tal, vivia em Nova York. Era um colunista super polêmico, né? E eu lembro da faculdade, eu andava com a Folha de São Paulo na mão e dizia, eu vou escrever aqui. E eu tinha o objetivo de escrever na Ilustrada, Nossa, que especificamente. legal. Por quê? Porque imagina, eu estava lá na filosofia, imagina, eu estava brincando, né? Uhum. Tinha faculdade de medicina. A psicóloga, quando eu fiz o psicoteste, ela falou, faz medicina, depois você faz o que você quiser, né? Porque eu tinha dúvidas já entre humanas e biológicas. E então, eu tinha o objetivo, sim, de escrever na Folha e participar do debate público. Não necessariamente que isso ia me levar a ficar famoso. Aham. Aí depois veio a televisão, TV Cultura, e aí veio as redes sociais e as docas, né? E aí a coisa bombou, Mas né? quando que você percebeu que você tinha que entrar nas redes sociais? Você teve algum momento de resistência do tipo: "Não"? Tive. Ela balançando a cabeça. Tive. Eu não queria entrar nas redes sociais. Eu achava que eu já estava na Folha, estava na TV, estava começando a fazer palestra, já publicava livro, então eu entendia que eu não era um animal das redes sociais, né? Uhum. Mas aí o que aconteceu é que começou a aparecer perfil falso Seu? nas redes sociais. E como que a pessoa fazia pra pra conseguir postar de um Era, jeito que parecesse pegava, você? pegava trechos das minhas colunas, Ah, entendi. né? E aí a Folha, no começo, a Folha ia lá, fechava, sabe? Naquele começo que se acreditava que você ia conseguir isso com as redes sociais, com processo, um advogado aqui. E aí chegou uma hora que na própria Folha falaram para mim que talvez a única saída fosse eu ir para as redes sociais, mas eu tinha resistência. Aí um colega meu da FAAP, o Eric, né? Professor que dava aula sobre redes sociais, ele veio até a mim e falou, reforçou essa ideia de que a única forma de combater esses perfis falsos era eu ir para as redes sociais. E aí apareceu as docas, que tinham sido minhas alunas, né? Só pra Na FAAP. contextualizar, são as meninas que fazem minha produção É, aqui, que também fazem as a dele, gente, os então. dois, somos clientes da Exato. Doca, né? Eu que chamo Docas. Mas assim, e aí elas estavam começando a agência já há algum tempo de redes sociais e começou. Foi assim. Entendi. E o que que você achou quando você entrou? Como foi o crescimento? Foi rápido? Foi devagar? Foi Eu não sei. Você nunca nem ligou, assim? Eu nunca. Elas foram percebendo que eu não lia relatório, sabe? Entendi. E continuo assim até hoje. É mesmo? Continuo Como que é assim. essa dinâmica com a rede social? Por curiosidade, Não assim. existe dinâmica, basicamente. É Como assim, assim? a Elas falam relação assim direta que eu tenho com as redes hã. sociais, além dos conteúdos que a gente vai fazendo, né? Elas falam que eu tenho que fazer e tal. Eu tenho um canal que foi por onde eu comecei no YouTube Aham. e as pessoas fazem perguntas e elas me passam essas perguntas, faz uma curadoria, né, como se fala, Uhum. e daí eu respondo, gravo os vídeos. Então, minha relação direta com as redes sociais é basicamente respondendo pergunta de seguidor. Entendi. Mas eu não leio. Quem me segue sabe, eu não leio comentário. O meu Instagram está no celular delas, não no meu, Ah, entendi, certo? Eu não sei mexer no Instagram, nunca aprendi. entendi. E não quero aprender. Eu já tenho coisa demais para fazer. É, isso é É, verdade. Mas você gosta? No fim você gostou? gosto, Bichinho te gostei, picou deu ou não? resultado, né? É. Claramente deu resultado. E assim, agora eu não converso com os seguidores, entendeu? Eu não sei o que Você acontece. não tem aquela relação real da rede Nenhuma. social de Não. ser próximo, amigo dos Nem na seguidores? Folha, que hoje existe, claro, já há algum tempo, comentários e tudo mais, eu não leio comentários, entendeu? Mas isso já. Eu no começo mandava um e-mail, né? Para os Uhum, leitores. Mandava e-mail, o e-mail era uhum. muito mais ativo. Hoje ainda tem gente que manda e-mail. Tem alguns leitores que aprendeu que eu respondo e-mail, mas não estou nem aí para as redes sociais. Aí vai lá e manda e-mail. Então, tem alguns que a gente conversa Bom, via então, e-mail. ó, vocês estão sabendo, se quiserem falar com ele, mandem e-mail. E assim, alguns leitores mandavam muito e-mail para o Ombudsman,
né? Aham. Ou para o Ombudsman, que já teve várias mulheres também, e até hoje mandam, mas normalmente quem manda e-mail para o Ombudsman é porque quer que a Folha te demita. Entendi. É basicamente isso. Eles não conhecem a Folha, eles não sabem que a Folha, na realidade, gosta de polêmica, tem sangue nos olhos, é uma característica da Folha e da pluralidade de posições, né? Muita gente. Os de esquerda juram que a Folha é bolsonarista, Uhum. os bolsonaristas juram que a Folha é petista, É né? verdade, isso é verdade. Isso significa que a Folha está bem. Agora, você nem fica sabendo, então, por exemplo, porque uma coisa que existe nas redes sociais muito forte é o hate, vai, as pessoas que são Sei. haters, que vão mandar comentários negativos, blá, você nem fica sabendo. Não. Eu fico Gostei sabendo. dessa plenitude. Mas eu sei de alguns haters que mandam e-mails para o Ombudsman. Entendi. E aí eles mandam para nós, colunistas, né? E a Uhum, gente recebe e eles pedem que você dê algum retorno, mas são retornos protocolares, né? entendi. Muito São obrigado pessoas pelo que se seu. ofendem com Ah, coisas que você sim, fala. claro. Sempre tem gente que se ofende, porque como eu normalmente não estou preocupado com o que pensam do que eu vou falar, então é claro que tem gente que se ofende, sempre teve. Entendi. Mas você não tá nem aí. Não. Que E assim, delícia, né? a coisa das redes sociais até ajudou a minha vida, porque diminuiu o fluxo. Eu recebia e-mail, gente falando coisas horríveis para mim, né? E aí fui aprendendo a não abrir. Mas no Entendi. começo eu abria, né? E tinha coisa tipo, vou te matar. Tá zoando. Ah, sim, claro. É, Gente, pesado o negócio. claro, a gente que normalmente não tem o que fazer na vida, né? Mas Como aí com as redes haters. sociais, por que que melhorou? Porque tem Porque mais eu não canais sei pra de eles falarem? nada. Entendi. Eles devem estar mandando Não lá sei de no nada. direct, É, elas sabem. eu não sei de nada. Ele é fechado, o direct dele é fechado, ele nem recebe. É, vocês recebem? É. Nem fala pra ele, A né? gente tem uma curiosidade, que é a primeira vez que a gente. Fala no microfone, senão não dá pra ver. A gente tem uma curiosidade do Pondé, porque a primeira vez que a gente começou a trabalhar com ele o primeiro ano, ele soltou um tweet que repercutiu muito. E aí a gente passou a madrugada acordada, Eu lembro desesperada, disso. todo mundo xingando ele, e a gente tentando falar com ele. Aí de manhã a gente falou com ele, ele falou assim: ah, gente, deixa, daqui a pouco passa, ignora. Eu lembro Qual que disso. era o assunto? Feminismo, Eu acho que não? era do feminismo. Ah, é. feminismo. Feminismo, acho que as feministas me odeiam, né? Sério? Mas eu não ligo. A gente aprendeu a não ligar também. Eu lembro desse Pondé, isso é episódio. O muito Eric veio engraçado. falar comigo também, o meu Você colega. realmente não liga? Não ligo. Gente, é maravilhoso Mas é isso. porque Eu preciso eu sou muito aprender. ocupado. É, Não eu dá sei, tempo. mas é porque eu sou. Como é que fala? Eu não consigo não me afetar. Tipo, cada dia me afeto menos, né? Eu aprendo que você não tem como ser perfeita, as pessoas não são obrigadas a gostar de tudo que você fala, mas é difícil ainda. Mas eu acho, Fabi, que tem uma questão de geração, entendeu? É, Eu me formei, não no sentido de faculdade, mas aham, como pessoa, num ambiente onde não existia isso, entendi. entendeu? Então, por exemplo, as redes sociais gera contato para palestra, Sim, gera dinheiro, digamos assim. sim. Mas o meu foco profissional ao longo Não de é esse. nunca foi esse, porque É, eu desenvolvi a carreira, né? Enquanto que a tua geração já nasceu, não é. nasceu, mas o processo de formação profissional, em grande parte, já é acometido pelas redes sociais. Uhum. Então, muitas vezes é uma questão, inclusive, de desenvolvimento de carreira, né? É verdade, minha carreira depende muito mais Então, disso do é que a claro, sua, é. né? É Mas eu fato. acho que com o tempo você provavelmente também vai meio que assim não ficar tão presa, né? À medida que você É, eu vai. acho que melhorei É, já, mas eu acho que também esse mundo de hoje dá uma assustada, no sentido de dá, eu a sei. gente tem que pensar 1000 vezes mais antes de falar qualquer coisa, porque Sim. as pessoas estão muito inflamadas, tá tudo muito E polarizado. pode fazer mal mesmo, né? Eu Exato. conheço, seja colegas da Folha ou da TV Cultura, mulheres que foram muito atacadas por bolsonaristas, né? Uhum. Desequilibra mesmo. É, então, afeta. Então, bom, você teve alguma história engraçada com alguém que te segue? Você é parado na rua? Como que é esse reconhecimento das pessoas em Assim, isso é relação. uma coisa que as redes sociais. É claro que a televisão, TV Cultura, o programa que eu tenho com a Thaís Oyama, e eu faço jornal já há 12 anos, eu acho, 11, 12 anos, a imagem circula muito mais. Porque, tudo bem, você está na Folha, a Ilustrada é muito lida, mas ninguém sabe qual é a sua cara, Uhum. né?
Quando eu comecei na televisão, isso começou a aparecer, mas depois das redes sociais, isso bombou, sem Uhum. dúvida. Então, é tipo assim, gente no cinema, em restaurante, que está lá sentado, né? Mesmo na FAP, na PUC. Por exemplo, hoje mesmo estava esperando começar um evento, saí da sala lá onde estava o povo que ia falar no evento e sentei naquela área da FAP que se chamava de Beverly, sabe? Sei. Então eu sentei ali, estava falando com as meninas que estavam preocupado com o atraso, não conseguia falar direito porque toda hora vinha alguém, É mesmo. né? Aí a mãe, às vezes é ele mesmo, é o pai, aí quer bater uma foto. Na rua isso às vezes acontece, mas o mais forte mesmo é em ambiente, na PUC também acontece. Mas você acostumou, não, Acostumei. E não eu te tive deixa desconfortável, histórias, assim. hoje melhorou muito, mas eu tive histórias, quer dizer, eu aprendi a lidar. Eu tive histórias saia justa, de Tipo, vir seguidora ou aluna e me abraçar e falar eu te adoro e minha mulher do lado e nossa, pegou. é mesmo? Não, pegou comigo, não com ela. Depois. É mesmo? Essas são histórias engraçadas que eu tenho. Mas sem noção, assim, a forma que a É, pessoa algumas abordou. meninas sem noção, assim, mas no sentido de que, principalmente a aluna que já me conhecia, então tem intimidade de sala de aula, né? E aí, depois que eu fui ficando famoso, uma coisa mistura com a outra, Claro, né? E aí, uma certa espontaneidade, digamos assim, né? entendi. Não, eu vou te dizer, na época que eu fiz FAP, muitos e muitos anos atrás, você não era tão conhecido, né, pelo público todo, mas lá você já era muito famoso, né, que É, as eu pessoas falam: sei, "A aula do Pondé, porque não sei o que do eu sei, Pondé", é. era muito assim Então, já. só essa historinha. Uma vez eu estava almoçando perto da FAP, no tempo ela era diretora do Canal Futura, e o Canal Futura me contratou no Rio, eu ia durante um ano e pouco, uma vez por mês, fazer um trabalho lá sobre clássicos com a direção lá, os gerentes. A gente estava num restaurante perto da FAP, almoçando, aí veio uma moça e eu estava sentado de lado, né, na cadeira. E aí ela veio, me abraçou, me beijou o rosto e tal. Hã, E, e uma manifestação bastante amorosa, assim, calorosa. Você hã. mudou minha vida e tal, não sei o quê. Caramba! E aí ela olhou para a diretora do Canal Futura, que estava comigo. Me desculpe, ela achou que ela era minha mulher, né? Ela falou, Ah, olha, eu não sou a mulher dele não, mas se eu fosse... eu ia estar bem brava. É mesmo? Ela Histórias falou assim, isso? histórias Adorei. engraçadas. São desse tipo. Nunca nenhum maluco. Ah, uma vez um aluno no cinema, um aluno não era meu aluno, mas tipo da idade dos meus alunos, no cinema que tinha na Augusta, o Espaço Itaú, Sei. né? Que é na Augusta até hoje, né? E ele chegou, estendeu a mão, a gente estava tomando café no cinema, estendeu a mão, apertou minha mão e falou, estava tremendo assim, falou, eu quero dizer, professor, que o marxismo continua vivo. Eu falei, eu sei, claro que eu sei. Também foi uma história diferente, assim. Gente, juro, que O resto loucura. é só bater foto e Entendi. falar que gosta do meu trabalho e tal. Às vezes passa gente no carro, isso é interessante. Grita, É né? mesmo? Para o carro, grita. É que eu acho que como você fala muito suas opiniões, seus pensamentos, a pessoa te conhece mais Sim, profundamente, né, sim. de certa forma. Mas eu nunca tive nenhum caso, tipo, louco, que eu Louca lembre, nem louca, assim, completamente louco, louca, de risco, não. nenhuma aluna que se apaixonou, por exemplo. Que eu saiba, não. Aqueles, ele vai se esquivando, Que eu entendeu? saiba, não. Nunca chegou Muito até a bom. mim. Mas falando em amor, vai, falando Uhum. em paixão, vamos lá, que a gente vai falar sobre esse assunto aqui. Quando eu comecei o Fab Talks, a gente falava muito mais de relacionamento. Hoje a gente já fala um pouco de tudo da vida das pessoas, porque, queira ou não, tudo faz parte, né? Então é legal falar um pouco de tudo. Mas aí, quando a gente falou de trazer você aqui, a gente falou, meu, vamos falar de amor. Porque eu acho que é uma coisa tão complexa e eu acho Uhum. que merece ser, sei lá, Pensada, filosofado. assim, Exato. filosofada. Então, o que é o amor para você? Ah,
Veja que o que eu acho que é o amor está permeado por alguns anos de reflexão filosófica, literária, né, literatura, digamos assim, ensina muito o que é o amor. Tem, desde o século XIX para cá, principalmente, você tem muito romance de qualidade, né? Grandes clássicos que tratam desse tema. Mas se eu fosse sintetizar, que é difícil, eu diria, olha, o amor é uma espécie... Primeiro, para você ter uma ideia, Fabi, se você for tratar da palavra de amor nas suas referências gregas, filosóficas, Uhum. originárias, que tinha reflexão sobre isso, a gente já vai ter um problema de tradução. Os gregos tinham algumas palavras que podem e são traduzidas por amor em português. Eros, Uhum. que é compreendido como uma espécie de força que te impulsiona em direção à beleza, que normalmente a gente associa a desejo sexual em português, né? Uhum. Hoje, eros, mas que não era só sexual para os gregos, mas tinha essa forma, pathos, que a gente traduz como paixão, que era compreendido pelos gregos como uma forma de enlouquecimento, né? Que vai estar presente na ideia de amor romântica no século XIX, uma espécie de enlouquecimento pela pessoa, né? Na Idade Média aparece já, século XII, XIII, textos que falam dessa forma de amor, que os gregos chamavam de pathos, que dá em patologia em português, Uhum. estudo de processos mórbidos, Caramba. doença, né? Ágape, que é uma palavra que os cristãos no começo usaram muito, que é amor compreendido como partilha do dia a dia, de comida, de casa, que é o amor cristão, né? Mas que nos gregos não era cristão, porque eles não eram cristãos na Uhum. antiguidade. Então era compreendido como quando você partilha a sua vida com alguém, partilha bens com alguém. Filia, que a gente traduz como amor entre iguais, como na amizade, por exemplo, quando você diz que ama um amigo ou uma amiga, e que normalmente sempre dá pau quando você pode ser amigo de uma mulher, pode ser amigo de um cara, e, né, no âmbito Uhum. heterossexual. De cara, só isso Caramba. já dá em amor, né? Então você vê que Mas normalmente. acaba sendo uma junção, né, de todos esses, um Então, pouco. hoje em dia, normalmente, se pensa que existe o amor-paixão, que é esse amor pathos, que os românticos elevaram a um nível gigantesco de experiência, a ponto de gente morrer de amor, né, na literatura romântica. Uhum. E existe a ideia de amor como parceria, cumplicidade. O Bento XVI lançou uma encíclica no começo do papado dele, que a encíclica se chamava Deus é Amor, em que ele dividiu o amor em duas partes. O amor eros, que reunia homem e mulher na encíclica, Uhum. e que esse amor eros tinha que engendrar um terceiro, que é o Entendi. filho. Esse processo iria tirar o casal da relação especular e fazer com que eles, além de amar um ou outro, amassem um terceiro, portanto, iria produzir ágape, e não só eros, né? Entendi. Agora, eu, pessoalmente, acho que esse amor que normalmente se fala continua sendo um amor meio pathos, né? Quando a pessoa fala que está apaixonada, já Uhum. vem daí a palavra apaixonada, Sim. né? Agora, a expectativa é que os dois, ao longo do tempo, vão amadurecendo, e esse amor pathos, às vezes, ele é como uma gripe, passa, Uhum. né? E aí você vai constituindo uma vida, né? Os dois vão envelhecendo, aí vai tendo filhos, e depois, de repente, tem neto, tem problemas, tem história. Então, o que eu acho, na verdade, na minha opinião, não sei, tá? Mas é que a paixão, ela é antes do amor. Então, eu não considero, por exemplo, eu não considero essa paixão um amor. Uhum. Não sei se tá errado pensar assim ou não, mas Não, porque tá você chama o errado. amor, o amor da paixão. Para mim, a paixão vem antes do amor. Daí, o que se transforma nessa relação, se ela
se Dá certo. solidifica e ela fica e as pessoas ficam juntas e tal, é que vem o amor, na minha opinião, não sei. Porque eu Não, vejo não. tantos relacionamentos assim muito rápidos que são Acabam. baseados nessa coisa da paixão e daí quando vem o dia a dia e quando você conhece melhor a pessoa e com os defeitos da pessoa, etc e tal, as pessoas acabam, sei lá, se desiludindo e acaba saindo um pouco daquela coisa da idealização daquela pessoa, e aí vem onde o amor deveria chegar e ele não chega. Não sei se Não, você você não está concorda. errada. Sabe por que você não está errada? Porque não existe consenso sobre Não isso. é, não é certo ou Não errado. tem consenso. É. Assim, essa paixão, que é normalmente o apaixonamento romântico, ele é carregado de muita idealização. Exato. Se você pega a literatura do século XII e XIII, principalmente francesa, que chegou até nós, o amor lá, por exemplo, eles falam que sempre acontece fora do casamento. Por quê? Porque os casamentos lá eram todos Arranjados. Aham. arranjados. Você está falando de amor cortês, da corte. Eles falam que o amor entre servos e tal não tem amor. Por quê? Porque transa quando quer, não existe casamento, não existe obrigação. E o amor que eles falam que é patos, que é o amor que vai influenciar a literatura romântica, né? Fala-se como é o amante ideal, a amante ideal. Por exemplo, fala que o homem perde o patrimônio, a mulher perde a reputação. Quer dizer, por quê? Porque se enlouquece, Entendi. passa vergonha, né? Sempre termina mal. Os contos, né? É Uhum. daí que foi constituindo a ideia de amor no Ocidente. Pela literatura, desde a Idade Média, que vai se constituindo. Esse amor é muito idealizado. Então, ele não sobrevive ao cotidiano. Não. Não. E as pessoas ficam em busca E aí dele. vem o amor que você É, está falando, que isso. você acha que é o amor mais sólido. Agora, normalmente, quando se fala, não, a tampa da panela, a alma gêmea, não sei o quê, é uma idealização. Alguém com quem você acha que vai passar o resto da sua vida, que você quer passar o resto da sua vida, e em muitos casos não sobrevive, né? Sim, Não sobrevive à perda da idealização. é verdade. E aí é o que você está falando, aí desmancha. Mas você pode transformar essa idealização, que nem você falou. Vira essa coisa do, putz, eu quero um companheiro pra vida, que ele vai estar do meu lado. Você idealiza de forma diferente, não vira mais aquela coisa tão Sim, imediatista, né? tão juvenil, né? Como Exato. se... e aí você começa a ter história, né? E aí você tem que fazer ginásticas. Com certeza está longe de qualquer idealização. É. Coisas darão errado, né? Problemas acontecerão. E a idealização é sempre um problema na vida. Eu acho que hoje continua havendo idealização com relação ao amor, principalmente por parte dos jovens que naturalmente idealizam coisas. Sim, Porque quando você é mais velho, você já percebeu que a vida não aguenta idealização. Ela arrebenta com a idealização, né? Mesmo relacionamentos que dão certo inclusive porque você sobrevive à destruição da idealização. é verdade. Senão não dão certo. E quando você idealiza, então, que aí vai viver e vai dar certo e não sei o quê, e nunca vai fazer isso, nunca vai fazer aquilo, vai para o saco. Em qualquer âmbito da vida, né? Não Qualquer só no amor. âmbito. Qualquer âmbito, com É. certeza. Na profissão também. Exato. Que você vai sempre amar o que você faz, né? Que você vai conseguir sobreviver com o que você Eu acho faz. que tem uma pergunta ali abaixo, já tá assim. Ah, é? Vamos ver. Porque a gente abre caixa de pergunta para as Aham. pessoas, a gente fala quem é o convidado e as pessoas participam junto. Então é legal porque dá um olhar Ótimo. diferente para a conversa. A gente tem uma pergunta aqui do Ícaro. Ele perguntou. Ícaro. Ícaro. Pô, esse nome é forte, hein? É. Fala para ele não subir para lugar nenhum, tá? Sair voando, que o sol Não ir procurar o derrete. sol. Não procurar o sol. Ele perguntou se amor é apenas uma combinação de hormônios ou é algo tal como a ética e a moral. Uau, essa pergunta é Uau. filosófica, hein? Gostei. Olha, tem um filósofo romeno, radicado na França no século XX, chamado Cioran, que dizia que o amor é uma produção de glândulas, que é mais ou menos essa ideia de hormônio, Hormônio. né? Eu acho que não. É claro que existe ação hormonal, inclusive do âmbito sexual, que influencia isso, sem dúvida. Agora, dizer que é só, nada é só, né? Não tem nada
relacionado ao ser humano que você possa dizer que é só aquilo. Mesmo um infarte, um entupimento de artéria cardíaca, que é uma coisa objetiva que você vê ali, para ela acontecer, ó, é que nem acidente de avião. Para acontecer, tem um monte de causa. Uhum. E mesmo assim, menos causa no acidente de avião do que no entupimento cardíaco. Começa com tendência genética, Sim. certo? Agora, se é uma questão do âmbito da ética e do que mais? Moral. Da moral, assim, ó, ali filosofia na origem, ética e moral é a mesma coisa. A palavra ética vem do grego, a moral vem do latim, quando os romanos estavam traduzindo ética do Aristóteles, né? Mas hoje em dia muita gente acha que ética é um conjunto de normas e moral fala mais de costumes, mas para a filosofia os dois são a mesma coisa, né? Bom dicionários do âmbito começa dizendo isso. Olha, é a mesma coisa, tá? Filosofia moral, ética. Ah, eu diria que uma das melhores coisas para arrebentar com a sua ética é o amor. Verdade. Chuta o balde. Te Então, faz tomar decisões, se às você vezes. for completamente kantiano, né? Uhum. Tiver uma ética rígida, o amor vai esculhambar com você, Uhum. seguramente. Se você for utilitarista, ou seja, estiver sempre fazendo cálculos para otimizar o bem-estar, uma das coisas que a experiência do amor romântico pode fazer com você é destruir o bem-estar. Ele aparece fora de hora, vai arrebentar com o bem-estar, né? Vai trazer A sofrimento. literatura sabe disso há muito tempo, desde a Idade Média, né? Então, eu não acho que o amor é uma experiência do âmbito ético ou moral. Eu acho que ele é na medida em que ele impacta o âmbito ético e moral. Então, ele se transforma em algo que transita pelo âmbito ético e moral. Agora, se você quiser ter uma vida amorosa completamente ética, o que o outro espera de você, em alguma medida, você vai sofrer muito e o outro também, né? Uhum. Por isso que não dá para dizer, eu não acredito, apesar que kantianos podem acreditar que sim, que é um filósofo que trabalhou muito ética, né, no século XVIII, Kant, eu acho que não. Então, nem é só glândula, nem é só ética e moral. Amor é um afeto, né, que poderá se desdobrar num convívio razoavelmente satisfatório, depende muito de sorte também. Uhum. Tudo depende de sorte. Tudo. Alguém que fala, não, eu construí minha vida só pela minha competência, é mentiroso. Depende de sorte. Das pessoas que você conhece, das pessoas que vão acreditar em você, que vão lhe dar uma mão para você começar, né? Tudo depende de sorte. E o amor também. Então, não acho que é nem só glândula, nem só ética e moral. É um afeto. E como é afeto, tensiona a nossa razão. E por que as pessoas têm tanto medo, assim, De amor? de amor? Porque tem que ter. Tem que ter É medo. claro. Mas Qualquer. ao mesmo tempo que elas têm medo, tudo que elas mais querem na vida é encontrar um amor. A maioria das pessoas, o que mais falam pra mim mesmo é isso, assim. Olha, eu quero muito encontrar um amor, como que é? Nananana. Então é muito doido, assim. A pessoa tem muito medo, Aham. se boicota de certa forma, né? Uhum. Porque não se entrega ou tem experiências traumáticas passadas e daí acaba, né? Ficando com o pé atrás, mas ao mesmo tempo é o que ela mais quer encontrar. Por que tem que ter medo do Então, amor? Fabi, Por que tem que ter medo do amor? tudo que você quer muito, você deve ter medo. É. Tudo. Porque quando você quer muito uma coisa, tome cuidado que você pode conseguir, certo? Uhum. De repente, quando você conseguir, Schopenhauer falava mais ou menos isso. A vontade, que é um filósofo do século XVIII alemão, começo do XIX, final do XVIII, nasceu em 1788, então viveu nos dois séculos. A vontade pode te humilhar, não deixando que você a realize ou deixando que você a realize. Então, uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado é quando você quer muito uma coisa, né? Então, por que a gente deve ter medo do amor? Porque esse tipo de amor que as pessoas idealizam, ou quando você conhece uma pessoa que vira sua cabeça, pode destruir sua vida, dependendo da situação que você está. Pode te criar problema, né? Você pode perder a mão, você pode correr o risco de destruir relações que você tem.
pode criar problema em todos os âmbitos, né? Por quê? Porque pode desorganizar o cotidiano. Agora, é claro, se você É tem isso que eu ia 18 falar, mas não é muito anos... pessimista pensar assim? Não, não é pessimista, é um risco. Não é Olha, é que, otimista não, falando. não é que sempre acontece assim. Pode acontecer. Pode acontecer assim. E se a gente observar a literatura sobre isso, normalmente pode acontecer riscos. Agora, você tem 18 anos, 19 anos, 20, 21, provavelmente você tem menos relações, Sim. né? Você tem menos compromissos. Então, é mais leve. Não há por que acontecer isso. Pode acontecer se teu parceiro ficar com outra pessoa, tua parceira ficar com outra pessoa, mentir para você, você tem aquela crise. Por exemplo, mentira é como Nelson Rodrigues dizia, mintam por misericórdia, né? Às vezes você mente por misericórdia. Alguém que acha que nunca vai mentir é um ingênuo, Uhum. certo? Todo mundo mente, de uma vez ou outra. Então, alguém que acha que vai ter uma vida completamente transparente, nunca vai ter sombra, coitado. Mas Vai você apanhar leva muito. numa boa, por exemplo? Você levaria numa boa num relacionamento se você pega uma mentira? Isso não significa que você leva numa boa. Não, mas por curiosidade, porque você Não entende que necessariamente. todo mundo Isso mente. não adianta. Quando você Não, né? sofre, não adianta, claro. É a mesma coisa que A achar. filosofia não vem nessa hora. Não, vem. Ela Vem. vem. Você Mas justifica, mas você Mas não é a mesma perdoa. coisa de uma psicóloga acertar tudo na criação dos filhos. Sim, é verdade. Ela pode dar bons conselhos para a mãe, mas quando ela é mãe, ela pode, inclusive, piorar as coisas. Se ela Entendi. começar a pôr em pauta... Por isso que se fala que muito filho de psicólogo é meio louco. Sim, é Né? Ou verdade. psiquiatra, que vai, né? Às vezes piora, né? Muita teoria sobre como a criança deve ser. Aliás, hoje é uma das áreas piores que eu acho, é a área de educação de criança. Como é Todo que é um mundo meio filósofo louco. numa briga de casal? Não De bate verdade. DR. Não dá pra ter DR. Socorro! Você começa a falar porque não sei quem, porque fulano de Não, tal, em não, 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 1900, não, não falo nada disso. 1800 e não sei Não o quê. falo nada, não falo nada disso. Não. Eu Nossa, tento- eu ia usar tudo isso, Não, por não, não, favor. não, eu não falo nada disso. Eu tento escapar da DR, só isso. Entendi. Mudar de assunto. Mas você acha que esse é o truque pra todo mundo? Depende da sorte. Se você tem uma mulher que gosta de DR, normalmente caras fogem mais de DR do que mulheres, Sim. né? Mas pode haver exceções. Mas normalmente caras fogem de DR porque as mulheres costumam ter vocabulário subjetivo maior, se observam mais, pensam 150 mil coisas ao mesmo tempo, sabe? Uma coisa liga com a outra e lembra de alguma coisa de 3 anos atrás e junta tudo, né? Cara, normal, tem exceções disso aqui, mas caras normalmente são mais distanciados disso, né? De Não, e bater também DR. são mais objetivos, porque às vezes a gente lê demais em alguma coisa que o homem tá falando, e na verdade o que ele tá falando é exatamente o que ele quer dizer. Pode E acontecer a gente isso tá também. entendendo uma coisa na entrelinhas que não é exatamente o que ele quer dizer, e aí começa É por isso que tem um aquela piada rolo. que diz que a cabeça de um homem é uma carroça, né? Porque é a roda, carroça e cavalo, É, que também não é assim. Isso também não é verdade, mas e que a quase. cabeça de uma Tô brincando. mulher e a cabeça de uma mulher é como uma cabine de um Boeing super avançado. Qualquer movimento que você faz, mexe no botão, bate numa coisa, e aí começa a ter uma reação que você diz, opa, de onde veio isso? Né? Uhum. Esse tipo de piada, que é uma piada besta, ela quer falar dessa diferença de vocabulário subjetivo, de interpretação, que você chamou de ler. Uhum. Ler coisa demais. E às vezes o cara está falando só aquilo, né? Mas isso, às vezes, também não é só isso. Às vezes, o cara pode ser um cara mais sensível, nesse sentido que a maioria dos caras, e às vezes a mulher pode se perder por causa disso. Entendi. Porque ele pode ser alguém que lê mais coisa e ela assume que ele é uma carroça. Verdade. Entendeu? Tem que conhecer a pessoa que tá, né? Mas na maioria dos casos é uma carroça. Mas como solucionar esse problema de comunicação, assim? Porque existe, né? Não tem Uma forma fórmula, de- não tem uma fórmula. Um forma monte de de- coisa na vida mais importante não tem solução. Mas você que tem uma experiência de 42 anos de casado, o que você acha, assim,
isso é uma coisa que perguntam muito pra mim, porque vou fazer 20 anos com o Bruno, né? E eu acho engraçada essa 12 pergunta. anos, é isso? Não, 12 anos casada, 20 anos juntos. Ah, juntos, tá? Antes E de casar. aí, assim, óbvio, eu tô bem longe de você ainda, Não, mas. eu não tive. A gente se conheceu e casou em 6 meses. Ah, foi Foi. patos. Ah, foi. Mas o que que. Porque assim, perguntam muito isso pra mim, eu tenho curiosidade pra saber o que que você responde pra essa pergunta. Qual que é o segredo pra um relacionamento tão duradouro? Não tem segredo. Eu sei que não tem, mas assim, Não que tem que segredo. Buscar o segredo só atrapalha. Não não tem tem segredo. segredo, mas ao mesmo tempo tem sempre alguma coisa que no relacionamento você acha que vocês fizeram que foi bom. Por exemplo, quando me fazem essa pergunta, eu falo: "Ó, a gente sempre conversou bastante, a gente tenta não brigar muito por besteira, para não se desgastar", sei lá, dou algumas dicas que eu acho que podem ter ajudado a gente a chegar até aqui. Quais dicas você daria, estando num relacionamento tão duradouro, que você acha que vocês fizeram com certeza vocês fizeram coisas muito boas ao longo desses anos todos para estarem juntos até hoje, né? Olha, são coisas que dependem da época que você está vivendo. Por exemplo, no começo, o fato da gente ter se conhecido em Israel num kibbutz, isso foi um elemento que nos aproximou muito. Por exemplo, a gente estava acostumado, a gente se acostumou a viver com pouco dinheiro. Também é outra época, né? Uhum. Naquela época, os jovens não tinham essa loucura por metas, de atingir isso e atingir aquilo, que hoje vocês sofrem muito com isso. Metas e Uma metas e pressão, métricas, né? métricas. É metas e métricas, Uhum. né, em tudo. Então, isso, no momento, foi um elemento que nos aproximou muito, que é essa experiência com o kibbutz em Israel. Ah, no outro momento, foi o fato que a gente teve filho jovem. Você É acha uma que isso coisa que... ajudou? Muito. Ao contrário do que se pensa hoje. É, que loucura, né? Muito, Nunca imaginaria que você ia falar isso. muito. Primeiro porque quando você tem filho jovem, é mais fácil lidar com o filho. Você é mais jovem, você é mais saúde, você é Entendi. mais ingênuo, né? Você está menos estragado por frustrações, né? Você brinca mais naturalmente, não porque disseram no YouTube que você tem que brincar com o filho, e aí ficam esses pais meio ridículos querendo brincar com o filho sem vontade, né? Ah, a mulher tem o filho, o corpo dela volta para o lugar muito mais rápido. Então ela não fica com aquelas obsessões que hoje tem tanto, né? Como vai ficar o corpo depois de dar à luz. Ah, tem um momento que eu fui pai em 83, 83. Então era um momento em que também não tinha. Hoje vocês são muito bombardeados. De informações, né? Muito. E um monte de informação bosta. Certo? Eu amo, Um sério. monte de informação bosta, que não dá em nada. É uma fofoca hoje, uma fofoca... Até o chat GPT, eu falei para as meninas, mandei uma informação sobre palestrantes caros no Brasil, certo? Falando de mim, do Karnal, do Cortella, do Clóvis. Preços absolutamente irreais. Né? A fake news, esse povo que vive preocupado com fake news, não sabe o que vai ser com o chat GPT, o nível de fake news. Né? No nível que nem bolsonarista sonha. Sim. Né? Então, eu diria, ter filhos juntos nos ajudou a amadurecer junto, a responsabilidade pelo filho, a lida com ele, a gente levava ele para tudo quanto é lugar. Então, isso criou um convívio a três. O Papa tinha razão. Criou um convívio a três, né? E a diferença de idade entre nós e ele, né? Muito menor. A nossa filha nasceu 9 anos depois. Ele foi um acidente, é claro, a gente não estava planejando. Ela foi programada, né? Então, a gente era 9 anos mais velho. Isso já, por exemplo, a minha mulher trabalhava muito quando ela nasceu. E, no começo, ela trabalhava menos. Então, isso já é uma coisa, sabe? Tinha a ideia de trabalhar, e aí já tinha certas metas, não como hoje, que tem demais. E eu dei sorte, a minha mulher não gosta de bater DR. Eu Isso odeio ajuda. DR. Odeio.
Eu sou assim, nesse caso, estatística masculina. Eu Entendi. odeio DR. Quer acabar com o meu dia, queira bater Mas no aí, por pé. exemplo, vocês têm um problema, como que lida sem DR? Um problema, tô falando assim, não probleminhas, Às mas assim, vezes, alguma coisa que tá incomodando às vezes muito um você no fala outro, uma frase, já é o o suficiente? outro já entende. Às vezes não precisa nem falar, depois de algum tempo você já sabe Entendi. como funciona. O tempo, quando você consegue constituir uma boa relação razoável, ele ajuda você a perceber como a pessoa está, o que ela está Isso é verdade. pensando, né? Já Você já sabe no deve olhar, começar né? É. isso. Aham. E isso ajuda muito o cotidiano, né? Sim. Então, saber que tem coisas que não se resolve, talvez resolva daqui 5 anos, e aí você vai lidando com isso, né? A idealização é o grande inimigo, me parece, de relacionamentos poderem respirar. Mas é muito louco que você tá aqui falando a sua perspectiva do seu relacionamento. Eu já acho que no meu relacionamento foi muito importante a gente esperar para ter filho, a gente curtir muito Portanto, não tem antes. fórmula. Não tem, exato. Eu tô aqui falando o oposto de você, né? E o que aconteceu? Mesmo a minha filha nasceu, a gente era jovem para os padrões de hoje. Aham. Né? O que aconteceu? Quantos anos você tinha no primeiro e na segunda? Quando nasceu meu filho, eu devia ter 22 ou 23, por aí. Ou se eu já tinha 24. Mais É ou bem menos novo, isso. bem É. novo. Ela tinha 20 ou 21 quando foi banho, alguma coisa assim. Uhum. Ah, quando nasceu a Dáfna, que também fez FAAP, né? Quando nasceu 31. a Você Dáfna, tinha. Não, você tinha 31, né? Não é ela isso? nasceu 9 anos depois. É, 31, 32, alguma coisa assim. Jovem para os padrões de hoje, Uhum. para ter filhos. Mas o que aconteceu? Hoje ele vai fazer 40, ela tem 30, vai fazer 31 em julho. E a gente ainda é jovem o suficiente para É, continuar a isso é legal. viver e ter plano e fazer coisas. Isso é legal Entendeu? mesmo. Então, meu filho já tem uma filha, né? Tem 7 anos. Que legal. Então, assim. Então, dos dois jeitos pode funcionar. Se adiar, mas aí você, quando você adia, a sua distância para os filhos é maior. Você envelhece mais cedo em relação aos filhos. Uhum. Quando você tem filho antes, você envelhece depois. Entende? Entendo. E se o casamento funcionou, você continua sendo casado. Porque um dos problemas de casamento quando tem filho é quando os filhos vão embora, né? É. Se você construir o casamento só em cima dos filhos, eles vão embora um dia, né? A gente sempre fala disso, eu e É, meu marido. é. Que a gente não pode se esquecer, né? E eu sempre falo isso também para as pessoas, que eu tenho amigas que, sei lá, tem filho e aí, assim, nunca mais viaja com o marido, nunca Pira no mais tem filho. momento de Pira no relação a filho. dois. É. E, assim, eu entendo, porque é muito enlouquecedor, realmente, mas aí, quando você faz isso, você tá Tem esquecendo. gêmeas, né? Tenho gêmeas e tô grávida, né? Ah, De um parabéns. menino. Você está fora da curva, hein? Por quê? A taxa de fertilidade da mulher brasileira é 1,7 filhos por mulher. Você está fora da curva. Olha, tô Você está mesmo. puxando a média para cima. Mas eu sempre quis ter família grande. Eu falo para as meninas que elas vão ter um filho só. Você fala Falo isso? todo dia. Se tiver um É filho mesmo? só. Que Ela já loucura. fala que tinha 3, 4, 2. 2 está assim. Você com 3, ó, Fabi, você tá com a taxa de fertilidade próxima de mulher israelense secular. Você me achou muito doida? Não, não achei você muito doida, não. Você está fora da curva, é outra coisa. Corajosa. Ah, isso com certeza. Otimista. Eu Com sou certeza. bem. Com bem. certeza. Mas é que eu Otimista. voltando assim ao que eu tava falando, que eu entendo que as pessoas enlouquecem demais, mas às vezes elas esquecem do relacionamento. E aí quem fica depois que os filhos saem? Né? Porque hoje, por exemplo, se às vezes eu não tô afim de ver minha mãe e meu pai, tadinhos, não fiquem bravos comigo, mas é isso. Se eu não tô afim, depois eu penso, amanhã vai ser minha filha que não tá afim de me ver, entendeu? E aí quem tá lá, o seu parceiro, a sua parceira, né? Então, Sim. Principalmente quando tem idades próximas, né? exato. E o que você acha das linguagens do amor? Como assim, linguagens do Aquele amor? livro famoso que as pessoas começaram a falar, que tem 5 linguagens do amor. Nunca ouvi falar disso. Quais são as 5 linguagens do amor? Fala pra mim. É tipo best-seller, assim, não é?
Eu amo o tipo de livro que ele lê e o tipo de livro que as pessoas normais leem. O que fala essa Eu não li o linguagem? livro, mas Sim. eu tava falando sobre isso ontem, Aham. inclusive. Porque teve alguém que fez o teste. Ah, tem um teste? Tem um teste. Opa, nunca li. Eu até fiz um teste ontem pra saber qual era a minha linguagem. Tem Qual é o a sua toque. Me linguagem? ajuda aí, gente. Tem o toque, Palavras de afeto. palavras de afeto, presentes. Tem gente que só se sente amado se ganhar presente. Ah, é? Eu tô lendo. Tempo de não. qualidade. Tempo de qualidade. Tem, não são 5? Eram. Palavras de afirmação, tempo de qualidade, toque físico, atos de serviço, presente. Você nunca ouviu Atos falar de mesmo? serviço, Tá mó na graças a moda. Deus, não. Graças a Deus, não. Você acha que é um besterol? Eu acho. Não, porque o que eles falam, né? Eu não li o livro, eu não quero estar falando besteira. Se alguém aí leu, não me xinga, tá? Mas pelo que eu entendi, né? A síntese do negócio é que se você tem uma linguagem de amor. E o Por exemplo, outro tem outra? Não, o outro com certeza vai ter outra, mas se ele, por exemplo, se para o seu marido a linguagem de amor é ajudar a ser prático, resolver as coisas por você, etc., só que você é a pessoa que quer o toque ou as palavras de afirmação, acaba não dando certo. Esse é o ponto do negócio. Entendi. Você precisa entender qual é a linguagem do amor daquela pessoa para suprir essas necessidades para ela se sentir amada. Esse é exatamente o exemplo de fórmulas, né? Porque se a gente pegar esse princípio do que vocês falaram, quer dizer, a linguagem de amor, ela pode mudar ao longo da vida. Sim. E isso Mas acho que nesse livro não, né? Nesse essa livro não, ele fala que você nasceu e... É por isso que eu disse, graças a Deus, que eu não li. Então, assim, porque isso contamina, né? É assim, a ideia de uma linguagem como essa, do toque ou do tempo de serviço... Não, de E qualidade. o que é que tem serviço? Sabe quando a O que é pessoa... isso? Ajudar a trocar a lâmpada? Não, mas, por exemplo, sei lá, você tá muito atarefado em casa, o cara vai lá e ajuda, lava a louça, faz coisas assim, entendeu? E o contrário, o que é tempo de serviço? Por exemplo, a mulher vai lá e organiza... Não sei o que é. Atenção. Quando tá junto, aproveita. Não, o tempo de serviço não é sempre resolver coisas. De qualidade. Tempo de qualidade, tá? O tempo de qualidade é estar junto, né? Sei. Presente, sem ficar... Assim, eu tô aqui. Tô aqui, Pode sem mexer no falar. celular, entendeu? Você já viu aqueles aquilo casais que que todo vão... mundo faz hoje, né? Não, mas você já viu? Casal... Eu tenho, assim, eu fico profundamente incomodada quando eu tô num restaurante e olho pro lado da mesa, tá os dois olhando no celular. Pode ser a família inteira, né? Já vi também, família inteira. Eu fico assim, ó, meu Deus. Eu escrevi uma coluna sobre isso uma vez na Folha. Eu vi num restaurante um casal, cada um no celular, e tinha uma filha pequena que ela estava com o iPad, ela devia ter 2, 3 anos, com o iPad, e aí, de vez em quando, vinha encher o saco do casal, e eles mexiam, e ela ficava andando com o iPad na mão e cada um no celular. Porque uma das coisas que é mais importante num casal quando tem filhos é como ocupá-lo para que ele não encha o nosso saco. Certo? Isso é a pura verdade. Ai, Todo mundo juro. mente hoje em dia. Todo mundo quer ficar bem na fita. Né? Não, e tem aquela coisa que você quer que a criança durma pra você relaxar, e daí quando a criança dorme, você tá com saudade da criança. Tem isso também. E antes você era televisão, né? Agora você dá iPad na mão, celular na mão, e depois fica, ai, meu filho, minha filha, só vive mexendo nisso. Mas ao mesmo tempo fala, não, porque a minha filha já nasceu mexendo no iPad, porque ela já sabe. Então, hoje tem muito bullshit. Aliás, hoje tem muito bullshit em tudo. Mas eu não acho que essas informações, por exemplo, dessas pessoas que dão dicas de como não usar telas, como distrair, porque você falou, tem um monte de informação ruim, né? Mas você não acha que isso ajuda? Por exemplo, esses pais que não sabem muito... Você acha que é só uma Eu acho enrolação? que os pais são cada vez... Não acho que é só enrolação. Eu acho que os pais hoje estão cada vez mais perdidos a forma como conduzir o que é pai e mãe, inclusive porque o mundo anda mudando. O mundo sempre mudou. E com as redes sociais, toda a telefonia celular, essa coisa, deu uma virada semelhante a quando inventaram um carro, por exemplo, né? No outro âmbito. Então, os pais ficam muito perdidos. E aí, eles vão em busca de informação em redes sociais, como há 30 anos iam em busca de livros de pediatras. Começou a surgir revista Pais e Filhos, né? Então, eu não acho que é tudo bobagem, não é isso. Agora, talvez você ensinar para alguém como mexer em tela, isso daí só é um grande problema para você, porque, de fato,
você ou a sua mulher, seu marido, não tem tempo, não tem saco, não tem condição de ficar com essa criança. Então você joga o iPad na mão dele, fingindo que não joga, né? E aí vai ouvir alguém no YouTube ensinando como, sei lá, a partir do quê. Hoje existe uma coisa que é coach parental. Já Uhum. ouviu falar disso? Já. Então. Outro dia eu vi alguém para gravar um Educadores programa. parentais, né? Então. Você, Mas eu vou te falar, eu sigo algumas que são bem interessantes, assim. eu já vi algumas por causa do programa, né? Que Eu não são sigo. mais terapeutas, assim, do que qualquer outra coisa. Então, elas falam coisas pertinentes, assim. E provavelmente porque, inclusive, os pais cada vez menos sabem o que tem que fazer com os filhos. É. Então vão atrás das informações, e isso acaba ficando saturado de informação. Uma fala uma coisa, a outra fala outra coisa, não sei quem falou isso. É. Mas voltando às linguagens do amor, para fechar esse assunto, eu acho que essas linguagens podem mudar de acordo com o momento que você vive, né? Você pode ter um momento na vida que você precisa mais de toque. Em alguns momentos você não precisa tanto de toque. Você pode ter momentos na vida que você não está tão afim de toque. Tem momentos na vida que vai ser bem importante para você se a pessoa é tua parceira em lidar com os problemas do dia a dia. Tem momentos que isso não é tão fundamental, Eu concordo. né? Então, essa coisa de Não tem que como ser um a jeito pessoa só. nasceu com essa linguagem, tipo assim, eu nasci falando português, mas às vezes eu aprendi a falar francês, aprendi a falar inglês, ou em algum momento a língua muda, porque você muda de lugar, né? Eu acho que livros assim, eles criam uma ideia de que você descobriu a fórmula, aí você fica olhando para a pessoa, será que é a língua? Qual será a sua linguagem? Aí faz o teste na internet pra descobrir. E Eu assim, juro por Deus. É isso. sabe o que eu penso desse tipo de livro? Hum. Esse tipo de livro seria legal para você pegar alguém. Você começar com esse papo de Sei. linguagem de É amor. o chaveco. Qual é o chaveco, é claro. Que nem a astrologia, é boa para pegar alguém. Eu conheço moleques que dizem, se você não entender um pouco de astrologia, você não pega ninguém. Muito bom. E as meninas todas ficam com essa coisa de astrologia. Você chutar o balde, você não pega ninguém. Falar que é tudo bobagem, que é besteira. Você não acredita em astrologia? Não exatamente, digamos assim. né? Imaginei. Não exatamente. Mas Eu gosto de astrologia, então. eu também eu acho a astrologia engraçado. Já escrevi uma coluna de Sobre. astrologia que era resultado. Não lembro mais como chegou até a mim. Foi minha filha. Não sei se foi na TV Cultura, alguma das meninas de maquiagem, não lembro. Mas chegou até a mim acho que era um site ou um blog que falava do que a pessoa fala depois do sexo de acordo com o signo. Muito engraçado. Eu dei Não, muita tem muita risada. coisa engraçada. É muito divertido isso. E aí eu escrevi uma coluna falando disso, que tal signo fala isso, tal. Muito engraçado. Eu adorei isso. Mas Então você eu gosto. entende os signos? Você entende, assim, as personalidades de cada signo ou nada a ver? Você se considera taurino, por exemplo? Dizem que eu sou muito taurino. Taurino é muito preso à terra, muito preso. Elas estão aqui assim, ó. Elas estão falando que sim. Muito preso à terra, coisas que têm a ver com prazer sensual, sensorial, né? Sim. Teimoso, dizem que é, né? Uhum. Eu já ouvi falar que quem é de Áries é Satanares, Uhum. é meio mau, violento. Capricórnio é pão duro. Libra é perdido. Então ele sabe, Tá tá sempre vendo? confuso, né? Que nem a Fernanda. É assim, como é que é? Sagitário, por exemplo, eu lembro que Sagitário, eu sei que tem gente que é Sagitário aqui, talvez tenha mais de uma, né? Que Sagitário, nesse negócio aí do sexo, a primeira palavra do sagitariano depois de transar era: da próxima vez vamos fazer na cama. Que faz embaixo do carro, embaixo da mesa. Ai, muito entendeu? bom. Uma coisa assim meio aventureira, sabe? Mochila nas costas. Câncer está sempre chorando. Virginiano. Duas caras. Nem ferrando. Nada Ela a é ver. geminiana? Sou virginiana. Não, eu entendi que Ah, você tá. falava Eu falei gêmeos. duas caras. Não, desculpa, isso é gêmeos. Eu achei Não, que você tinha falado virginiana. Lembrei da frase da virginiana, Fala. depois do sexo. Não vou ter que lavar esse lençol. Maravilhoso. Mas é porque bate muito. Olha eu, Sei vermelha. lá. Você lava o lençol também?
Dependendo da situação. Vai, Bá, faz É. a pergunta. Que eu sei que ela já tá querendo fazer alguma pergunta aí. Eu vou fazer as 2 perguntas pra gente conseguir dar tempo da É. DR, tá? Que Eu vou DR? Ela, matar a ela falou gente. que você tá. Ele que É, eu der. tenho um problema de Que horário. DR, que DR, ele Você vai ter tenso. uma DR. Caralho. Não, mas é direto e reto, não é? A gente Tá. não vai discutir relação, não. Aí tem 2 perguntinhas aqui. A primeira é do Diego. Olá, Fábio. Olá, Pondé. Tudo bem? Me chamo Diego Igor, sou designer de produtos e mestrando na Federal de Campina Grande. E, inclusive, gosto muito do trabalho do Pondé e já acompanho ele há algum tempo. E gostaria de propor uma reflexão. Então, minha pergunta é a seguinte. O amor na sociedade hoje robotizada e artificial, que é muito ocasionada pela ascensão das redes sociais, que as pessoas se expõem muito e estão muito em busca de likes, né? E pela promessa também da inteligência artificial ajudar as pessoas no cotidiano, você acha que será possível existir amor nessa bolha? Ou você acha que o amor será apenas utilizado como uma ferramenta de marketing? Tchau, tchau. Então, as perguntas cabeçudas Nossa! aqui no seu podcast, hein? Olha, como elemento de marketing, com certeza, né? O marketing explora muitas expectativas idealizadas de vida, experiências sensoriais, como felicidade na cama, no sexo. Então, já é muito usado pelo marketing. Agora, se é possível, olha, pelo menos a literatura sobre amor é sazonal. Quer dizer, tem épocas que não aparece nada. Tem épocas que aparece. Então, a gente pode deduzir que talvez quando não aparece nada, talvez não aparecesse mesmo na vida das pessoas, né? Então, assim, do século XIX tem essa saturação com a literatura romântica. Pode ser que em algum momento o amor meio que desapareça. Por exemplo, eu discuti essas coisas, por exemplo, com alunos de graduação, inclusive da FAP, né? E eu lembro que quando eu entrava nesse assunto, eu perguntava quem aqui se considera romântico? Quase todo mundo levantava a mão. Hoje quase ninguém. É mesmo? Nossa, que Quase assustador. ninguém. É assim, 2. Falando de meninas, inclusive, que sempre levantaram. 2. Muitas meninas falam que não. Eu, na realidade, acho que a geração hoje, 18, 19 anos, na verdade, não tem nem muito desejo. Não é nem questão de amor. Desejo, Acha que você diz de quê? De... desejo na vida, tem um desejo Ah, fraco. entendi, sim. Eu Desejo já reparei fraco. isso. Paixões em geral, né? Pouco tônus, Uhum. entendeu? Muito blasé, pouco Eu já tônus. reparei isso, sabia? E que isso tem muito a ver com frustração, aí é uma longa história. Então, acho que pode desaparecer, sim. E nem só por causa das redes sociais. É claro que as redes sociais, o bombar nas redes, a preocupação com os likes, com você engajar pessoas e todo esse universo, pode, de repente, esvaziar esse nível do desejo que está muito ligado à experiência do amor, né? O desejo e o amor estão muito próximos. E também essa obsessão pela carreira profissional, né? Isso também pode atrapalhar. Tem empresas hoje que ajudam você a acabar o casamento, né? O que eu quero dizer com ajudam? Não que paga para você acabar o casamento, Aham. mas que, de repente, tem uma política de promoções que você tem que mudar de cidade. Sim. Para promover, tem que mudar de cidade. Você está vivendo com alguém, está casado, essa pessoa está enraizada naquela cidade e vai ter que mudar de cidade, você vai optar pela promoção, você vai ter que separar. Então, acho que o amor pode acabar, sim. Com Você acha certeza. que essas redes sociais e do jeito que está hoje também aumenta, por exemplo, as tentações, assim? Vamos supor, sei lá, numa época que não tinha internet, rede social, etc., não tinha essa facilidade que tem hoje de as pessoas se comunicarem, conversarem. Acho que sim, Isso com também atrapalha. certeza. Você acha que a Antes, ocasião faz o ladrão um pouco? às vezes, sim, com certeza, né? Com certeza. Mas, assim, não é à toa que o caixeiro viajante no passado era a imagem do cara que tinha 3 famílias, né? Uhum. Um amante aqui, um amante lá. Eu acho que as redes sociais, e aí quando eu digo redes sociais, sei lá, todas as ferramentas, né? O e-mail um dia, o WhatsApp hoje, o SMS, que põe as pessoas em contato, de repente pode facilitar um caso amoroso, uma pessoa num país ou outra no outro, Uhum. e se encontrar num terceiro lugar, né?
Isso é uma coisa que seguramente pode fazer acontecer. Ou mesmo na mesma cidade. Aumenta o contato. E amor tem muito a ver com linguagem, né? A gente não estava falando disso? Então, Ou assim, seja, tem as ligagens, tô não, brincando. mas tem Tô a ver com zoando. linguagem, o modo como você se comunica. Claro. O modo como você se comunica, o tipo de palavra que você usa, isso pode ir crescendo e produzir uma erotização da comunicação, começar a gerar desejo, e aí acontece. Você acha que é muito difícil existirem relacionamentos que as pessoas não traem ou que não. Enfim, porque tem gente que fala isso, né? Ah, é impossível. É, Eu não posso dizer que é impossível. Acho que isso depende muito da ocasião, do azar, de você cruzar com alguém que de repente os dois se encantam. uhum, Ah, acho que depende do temperamento. Tem pessoas mais inseguras, mais seguras. A insegurança pode ajudar a você não ter casos fora da relação. A insegurança. uhum. Porque você tem medo, tem logística envolvida, né? Uma vez eu respondi uma entrevista, eu lembro como hoje, eu estava num puta trânsito na Rebouças, por telefone na época, de uma revista feminina que eu não lembro mais qual é, e não sei se era Cláudia ou Marie Claire, sei lá. E a jornalista falava comigo sobre esse assunto de traição, né? Então ela mostrava, ela falava para mim de uma pesquisa, não precisa nem da pesquisa para supor, que um dos ambientes no mundo contemporâneo, isso tem o quê? 10, 12 anos, Uhum. talvez um pouco menos, onde mais acontece casos fora do casamento é no ambiente do trabalho. O trabalho é alguma coisa que pode erotizar a relação. Você realiza coisas, projeta coisas juntos, passa horas juntos, entendeu? Um admira o outro. Um começa a admirar o outro. Então, o contato de trabalho é um dos fatores maiores para acontecer casos na sua vida. Todo mundo sabe disso. É. E o ciúme? O ciúme do parceiro, por exemplo, é justificável? O que você considera que o ciúme faz com o amor? Em alguma dose, ele pode alimentar o amor, porque todo mundo que tem um parceiro ou uma parceira que é mais ou menos ciumento sabe muito bem que o ciúme demonstra que a pessoa sente alguma insegurança em relação a você e algum nível de insegurança em relação ao outro faz parte do amor. Sim. Se tiver muita segurança de que seu marido ou sua mulher está muito feliz, você vai dançar, né? Então, em alguma dose, acho que faz parte do tempero, né? Não, Agora, e se você tiver... ciúme demais, Aí atrapalha, né? aí pode inviabilizar a vida, né? Não, e se você estiver seguro demais também que a pessoa tá lá, Pode também atrapalhar. também atrapalha você em relação a, sei lá, você não sente que é importante ter um medinho de perder, de certa Isso que eu forma? estou falando. Quer dizer, É tem isso. algum nível de Isso. insegurança, de medinho que você chamou, que ajuda, né, a É. relação. Agora, isso também tem a ver com épocas, né? Tem épocas que você pode estar mais inseguro, menos E insegura. tá ligado, acho que à admiração, ao momento de vida da pessoa. Claro, depende das pessoas que estão à sua volta, Uhum. né? Dependendo das pessoas que estão à sua volta, o outro ou a outra pode sentir mais ciúme, menos ciúme. É assim, normalmente os clichês do âmbito do amor são todos verdadeiros. É verdade. Todos. Gostei. Tem uma Vou pergunta. pôr a última pergunta pra gente ir pra DR, tá? Ai, que saco, já? Tem tanta coisa pra perguntar. Quer ficar a Eu hora? tenho que ir embora. Ai, meu Deus, pessoa ocupada. É a Luciana. Olá, Fabi. Olá, Pondé. Luciana, de Belo Horizonte, tudo bem? Um prazer estar participando aqui do Fabi Talks. Eu sou ouvinte assídua do podcast e eu gostaria de perguntar para o Pondé: o amor de mãe é o maior amor que existe? Um beijo. Mineira, né? Mesmo que ela não Fofa, falasse é. que era de BH, a gente percebia. Olha, Eu vou falar, tô brincando. Olha eu. você é mãe, né? Olha, eu acho que seguramente o amor de mãe é um amor poderoso. Eu não acho que toda mulher ama os filhos. Polêmica, assim. Com certeza, com certeza. Nem toda mulher Mas ama eu os filhos. concordo, a gente já viu, né?
Tem mães que fazem coisas que você fala, gente, essa mãe. Não necessariamente os odeia, mas pode ser meio indiferente, pode achar que eles vieram e ela não queria, numa hora ruim, tudo pode acontecer. Então, eu tendo a acreditar que as mulheres que amam os filhos, provavelmente é um amor muito poderoso. Mas não acho que toda mãe ama os filhos. Que é uma regra, Que é né? uma regra, não. Você acha que o amor de mãe é equivalente ao amor de pai? Eu acho que na maioria dos casos não, inclusive porque o investimento biológico no filho do homem pode ser 2 minutos. É verdade. Então, inclusive, é muito possível que a preocupação com a fidelidade feminina tenha tido a ver ao longo da história e da pré-história com a dúvida que o homem tem em relação aos filhos serem dele ou não. Por isso que você dizer que o filho é a cara da mãe não faz diferença nenhuma. Eu sempre costumava dizer aos alunos e alunas, quando eu estava nesse assunto, quando alguém perguntava na sala, assim, você quer acabar com o final de semana de uma sua ex-colega de faculdade, quando encontrar com ela, sei lá, no shopping Guatemi, e ela está com o filho e o marido, diga que ele não tem nada a ver com o pai. Nossa, que cruel. Você acaba com o final de semana. É verdade. Destrói. Você tem que falar que é a cara do pai. Entendi. Se falar que é a cara da mãe, engraçado, não tem nada a ver com você, né? Essa pessoa está querendo foder você. Provavelmente é a mãe, não é nem o pai. Quer foder a amiga. Né? Porque esse é normalmente comentário de ex-amiga. Né? Incrível, não tem nada a ver com você. Gente, é Sabe? muito verdade. É Mas verdade. sobre o amor, assim, Hum. porque se você for pensar, tem muito mais casos, eu não sei estatisticamente falando, mas tem muito mais casos dos homens que têm uma segunda família, que conseguem fazer isso, do que uma mãe que vai lá e tem uma segunda família e larga, abandona os filhos. Então eu fico pensando, assim, eu não quero julgar, eu acho que tem muitos pais que amam, assim como você falou que. Seguramente. Assim como você falou que a mulher que ama é um sentimento muito poderoso, o pai que ama também é um sentimento muito poderoso. Mas eu acho que eu não sei se é comparável, de verdade, assim, também é polêmico isso, Eu vai ter um acho monte de que pai que vai tá- ficar bravo comigo, mas Não. E eu acho que talvez você tenha mais mulheres que se sentem muito ligadas aos filhos que homens. Por isso que eu comecei a falar que sim, se você pensar no investimento fisiológico, o homem pode durar 2 minutos. Isso que eu é. quis dizer. É claro que existem homens que se envolvem. Hoje está na moda os caras sinalizarem que estão envolvidos com os filhos, né? Esse é o problema de hoje em dia. Todo mundo quer sinalizar virtude. Não, mas é que eu acho que realmente tem isso, Não, tem vários pais sempre muito. teve. Por exemplo, meu Mas avô tem aí as era. mulheres ficam bravas quando você fala assim, ele participa muito, e tal. Não, não é que ele participa, ele é o pai, né? Não, Mas é importante falar, ele participa muito, porque tem muitos homens que não participam eu muito. sempre tive super envolvido com meus filhos, até hoje, desde que nasceram. Aham. Por isso que eu olho muitos pais hoje querendo sinalizar que estão envolvidos. Eu digo, Ah, fica entendi, é o mostrando marketing, muito, né? fica mostrando muito. Né? Sei. Quando, na verdade, eu acho que, normalmente, na maior parte dos casos, as mulheres sabem lidar muito mais com criança do que homem. Uhum. Essa é outra coisa que feminista odeia quando eu falo, mas foda-se. Assim, se tiver um cara e uma mulher e for parar um bebê na minha mão, e eu tiver que passar na mão de alguém, eu vou passar para a mulher, Uhum. certo? Provavelmente ela vai... Inclusive, se você está num ambiente de trabalho, chega uma colega sua, se você odiar ela, não, claro que não, pode acontecer. Mas se chegar num ambiente de trabalho e ela chegar com uma criança, normalmente as mulheres, vão todas juntas ver o bebê. O cara, o que está acontecendo ali? Certo? Ele não está nem aí para isso. Entendi. É a última coisa que É, ele vai é uma coisa pensar. mais de instinto, eu concordo. Talvez seja, né? Agora, Existem pais jeitosos e existem mães desajeitadas sim, também. claro. A maioria é jeitosa. Não e é a os caras regra, dizem, exato. Agora, esse caso que você falou de homens que abandonam a família e tal, do ponto de vista masculino, o que acontece muito é que homens que se separam, as crianças, se ele quer continuar a ter contato com a criança, ele depende muito do que a ex-mulher faz e quer. Certo? Isso é Uhum. coisa de homem conversando com homem, inclusive com homens mais jovens que estão vivendo hoje e tal. O que é que esses homens pensam? Quando eu me separo dela, se eu quiser ficar muito perto do meu filho, eu vou ficar sob o domínio dela. Porque a lei brasileira ainda é muito assim. Já existe guarda compartilhada e Compartilhado. tal, mas ainda assim,
Se vai ter guarda compartilhada ou não, depende dela querer, Uhum. certo? Se ela quiser complicar a vida dele, é assim, pra ela complicar. Então, o que que faz muitos homens? Sempre fizeram. Abandonam a primeira família, mesmo que dê dinheiro. Tem uns vagabundos que não dão nada. Mesmo que ele dê dinheiro, ele abandona o convívio, fica distante dos filhos e faz filho com uma outra mulher. Então, mas como conseguir fazer isso, gente? Como assim conseguir fazer isso? É assim, pra mim é uma coisa que não tem nem como eu parar, não tem nem como pensar em abandonar um filho, independente do que você pensa do seu ex, sim. entendeu Mas o que eu tô isso que eu dizendo? falei. Isso que eu falei. O cara, de repente, 2 minutos para fazer aquilo, de repente separou, a criança era pequena, e o que ele está pensando é o quanto a vida dele vai ficar dependente do que a ex-mulher quer. Então, mas Ela é isso deixou do muito balde. louco. É, O amor do filho não fala mais É. alto nesse caso. Você tem mulheres que abandonam os filhos, isso é considerado um horror, É. né? Eu acho um Tem. horror dos dois lados, mas O homem é mais comum, é. mas As eles pessoas falam aceitam isso. mais. É. É, Aceitam no sentido acham de... que é mais normal. Isso, exato. Por exemplo, quando eu estava na faculdade de medicina e as enfermeiras ou as atendentes faziam a triagem, faziam a ficha da paciente, né? Em gineco e obstetrícia, muitas mulheres preenchiam o estado civil largada de marido. Nossa, Era normal. que horror. Largada de Grávida. marido. É, Gente. marido, ó. E às vezes era o terceiro filho já. Aquilo que em medicina se chama de cuspípara. Mulher que chega com a criança com a cabeça para fora, assim. De tanto filho que já Nossa. teve. Parto Mas- fácil. E existe alguma razão, assim, para ser mais comum para o homem do que para a mulher? Eu Não acho, só falando fisiologicamente, etc. eu acho mas... que tem a ver com a história masculina e feminina, né? O homem é capaz de fecundar uma aqui, outra ali, outra lá, outra cá. Mas isso é do instinto do homem ou isso é uma coisa que foi imposta pela Não dá para sociedade? dizer, né? Não tem como você experimentar, né? Por homens É. numa sociedade que impõe. Isso é verdade. Por homens numa sociedade que não faz isso, É. não tem como fazer. Ciências humanas não é ciência, É. né? Nesse sentido hard da epistemologia. Eu acho que tem a ver com o fato de que para o homem sempre foi fácil mesmo o sexo. Sabe? Entendi. Ele faz, levanta e vai embora. É. A mulher não. Se ela engravidar, ela vai. É oneroso para a mulher o sexo, se ela engravidar, né? É oneroso. É arriscado. E as outras mulheres sempre controlaram muito o comportamento da mulher. Isso é um engano que muita gente tem. Não é necessariamente os homens. A primeira, num ambiente, a chamar uma mulher de vagabunda vai ser outra mulher, provavelmente. Por quê? Vagabunda, adúltera, infiel. Porque as mulheres controlam muito isso nas outras mulheres. Você acha que os homens não têm esses julgamentos? Controlam menos. Mas tem. Se for a mulher dele, provavelmente. Entendi. Né? Mas se for outra mulher, talvez ele fique interessado nela. E entre amigos, normalmente os homens têm mais cuidado de trair a mulher dele ou não com a mulher de um amigo. Entre homens isso pode dar em morte, né? É, tem esse código, né, Pode dar em masculino. morte, é. É meio sério. Ai, gente, muito Vamos para maravilhoso. DR que eu tenho que ir Vamos, embora. ele precisa ir embora, gente, senão eu 1h10. ficaria aqui perguntando tudo. O que você vai fazer hoje? A cara dele! Eu tô até com o negócio. Você tem muita Eu não coisa sei, hoje. mas eu tenho coisa para fazer. Eu tenho que ir para casa almoçar. Pra casa almoçar? Tem. Você acha que dá? É. A grávida aqui não tá falando de almoçar, pô. Mas tenho que ir para casa. Tô brincando, eu tô muito feliz que você veio. Amei o nosso papo. Foi engraçado, foi divertido, foi legal. Como sempre, enriquecedor. E acho que a gente fez de uma forma leve, né? Gostosa, assim. Uhum. Tem Você nada vai muito conduzindo a conversa. Já É, exato, amei. Obrigada por ter vindo. Obrigado A gente vocês. pode chamá-lo mais vezes, né? Pra falar de outros assuntos também. Gostei. ser. Se você topar, vai ser legal. Com prazer. E agora, eu sei que você não gosta muito, mas a gente vai encerrar aqui no YouTube e a gente vai fazer a DR. A cara dele. O que significa encerrar no YouTube? Porque a gente vai encerrar o vídeo. Ah, tá. Aí, essa DR vai pro Instagram do Fab Talks. Se você não segue ainda, segue lá, por favor. E vai para as plataformas de áudio. Então, quem está escutando a gente vai continuar escutando na íntegra. Tá. Então, é direto e reto.
teoricamente são respostas rápidas, mas vai na íntegra nas plataformas de áudio. Então, eles vão ouvir inteiro, e aí no Insta a gente dá uma cortadinha para ficar do tamanho de um Reels. Entendeu? E é isso. Então, muito obrigada. Até o próximo. Tchau.